Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Eu sou Josué da Silva Andrade. Estamos transmitindo diretamente aqui de Manhuaçu. Essa é a nossa terceira live que estamos fazendo hoje, né? E essa live ela é evangelística. O propósito dela é a pregação do Evangelho. Nós vamos estar lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ler os versículos 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 13 até o versículo 17. Deixa eu colocar aí para você estar acompanhando conosco a leitura. Creio que deve estar aparecendo aí para você corretamente. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Somente esses versículos por enquanto. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós elevamos os pensamentos a Ti, mais uma vez agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por esse dia abençoado que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio, ó Deus, de podermos compartilhar com a Tua Palavra, com aqueles que estão nos assistindo pelas lives, né, que temos transmitidos pelo Facebook, pela nossa página A Verdade que Liberta. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor com que o Senhor tem nos amado, ao ponto de dar o Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, como o único meio de salvação para as nossas almas. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos familiares, pela vida, ao Senhor, de cada um daqueles que nos assistem. Lembramos, ó Pai, mais uma vez, daqueles que estão enfermos nos hospitais, principalmente aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, né, pelo Covid-19. Rogamos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre essas almas, não só aqueles que estão doentes por essa enfermidade, mas que por várias outras enfermidades. Lembramos, ó Pai, dos médicos, lembramos daqueles que estão na linha de frente, lembramos daqueles que têm trabalhado, lembramos, ó Pai, de todos aqueles que estão na luta, no enfrentamento contra essa pandemia. E lembramos, ó Pai, dos nossos governantes e rogamos, ó Deus, para que o mais breve possível, sendo da permissão do Senhor, da vontade do Senhor, te agradecemos pelos avanços que têm ocorrido, como, por exemplo, a descoberta de vacinas, e essas vacinas já estão sendo testadas. Rogamos, ó Pai, que o Senhor, em sua graça e misericórdia, faça com que elas funcionem para a restauração
da normalidade para as coisas voltarem ao seu normal, segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Neste momento, ó Deus, que mais uma vez havemos de falar da tua palavra, da tua grandeza santa, anunciar o teu santo evangelho, mais uma vez reconhecemos nossa própria incapacidade e fraqueza e rogamos que o Senhor, em sua graça, nos ajude, abrindo nossas mentes e nossos corações para a compreensão da tua palavra. Principalmente, ó Deus, que o maior número de pessoas possa vir a acessar essa mensagem, possa ter o seu coração e mente quebrantados pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra, e que venham, ó Pai, arrepender de seus pecados e crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, para serem companheiros nossos para o teu trabalho aqui, mas também companheiros de vida eterna. Assim nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, você acompanhou aí a leitura da Palavra de Deus, nesse texto aqui, que nós temos acabado de ler. Está aí mais um pouco. Então, nós vamos estar meditando nesses textos. E algo que chama a nossa atenção, nesse texto, é o fato de que o conhecimento que as pessoas têm do Senhor Jesus Cristo é o que revela o que elas são e o destino que elas terão. Então, eu sei, eu sou o que eu sei, o que eu entendo, e o que eu acredito e o que eu pratico em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E o meu destino eterno, não só aqui nesse mundo, mas o meu destino eterno depende desse conhecimento, daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo, daquilo que eu compreendo em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que esse texto aí deixa bem claro para a nossa meditação, para a nossa compreensão. E não há como nenhum ser humano escapar dessa verdade. Então, meu amado ouvinte, se você não pensou nisso, é bom você pensar. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? E o que esse conhecimento que você tem do Senhor Jesus Cristo, como que isso impacta a sua vida? Como que isso impacta a sua mente, o seu coração? O que isso fez, o que isso faz, o que isso fará com você? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? É nisso que nós vamos estar meditando, é nisso que nós vamos estar pensando nessa noite. E é necessário, eu e você, nos perguntarmos isso. Quem é o Senhor Jesus Cristo para mim? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? O Senhor Jesus Cristo, ele faz duas perguntas nesse texto aos seus discípulos. A primeira pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos é em relação ao que as pessoas diziam a respeito dele. Olha só como que ele vai dizer lá no texto da nossa meditação.
chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens? Okay? As pessoas, os seres humanos. Você deve entender aqui por que está acontecendo esse diálogo, por que está acontecendo essa conversa entre o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Ele está fazendo essa pergunta para os seus discípulos, não é porque ele não sabia o que as pessoas diziam. É claro que ele sabia. Ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. O Senhor Jesus Cristo sabia o que cada uma daquelas pessoas falavam a respeito dele. Agora, por que ele está perguntando isso aos discípulos? Porque os discípulos não eram oniscientes. Os discípulos não eram onipresentes. Eram seres humanos como eu e você, com limitações. Seres humanos como eu e você, limitados, falhos e fracos. E o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar essa verdade fundamental. O conhecimento que nós temos em relação à sua pessoa afeta a nossa vida em todos os aspectos, mas principalmente no que diz respeito ao destino eterno. No que diz respeito ao destino eterno. E ele está dizendo, olha, o que as pessoas falam ao meu respeito, o que dizem os seres humanos, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem. E a resposta que o Senhor Jesus Cristo vai obter é um tanto interessante. Observe lá para você ver o texto. Qual que é a resposta? Eles disseram, algumas pessoas falam que o Filho do Homem, que Jesus, ele está falando de si mesmo, né? Eles estão falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa expressão Filho do Homem, ela destaca a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele nasceu, embora ele sendo Deus, ele se fez homem, se tornou humano, nascido de mulher e viveu uma vida perfeita num corpo de carne e osso, e viveu uma vida perfeita, uma vida santa nesse mundo aqui. Agora, o que eles vão responder? O que as pessoas vão dizer em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo? A pessoa humana, aquele homem chamado Jesus, que estava andando nas regiões de Israel, nas terras de Israel, na região da Palestina, naqueles dias, naquele tempo. Aquele homem que, e é interessante isso, essa conversa está tendo entre o segundo e o terceiro ano de ministério do Senhor Jesus Cristo. E o ministério do Senhor Jesus Cristo é dividido em 3 etapas, em 3 anos. Né? O primeiro ano, o ano da inauguração, quando ele começa a pregar o Evangelho do Reino, e para autenticar a mensagem do Evangelho do Reino, ele começa a fazer milagres, curar as pessoas e realizar sinais e maravilhas, autenticando assim a sua mensagem, deixando bem claro que ele é alguém enviado por Deus. Não é só, ele é o próprio Deus manifestado em carne, mas tendo assim a autoridade divina em sua mensagem através dos sinais que ele estava realizando. Então o Senhor Jesus Cristo está revelando ali a vontade do Pai para as pessoas. Aí entra o segundo ano, que é o ano da popularidade, onde as multidões estão afluindo e estão chegando para ouvir, ver e serem beneficiadas pelos milagres do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ano é chamado de o ano da sua rejeição. E esse texto está nesse contexto onde a elite religiosa de Israel havia rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Havia rejeitado o Senhor Jesus Cristo, que está escrito lá no capítulo 12, salvo engano, onde claramente eles destacam, né, que eles não queriam a Jesus como o seu Messias, como o seu rei prometido. Então está nesse contexto. Cristo está dizendo o que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem. E a resposta é interessante.
Uns dizem João Batista. Outros dizem Elias. Outros Jeremias ou um dos profetas. Algumas pessoas estavam falando que aquele homem, aquele humilde carpinteiro, nascido de uma maneira humilde, de uma maneira simples, que vivia numa vila humilde, numa vila simples, numa vila pobre, aquele homem pobre, aquele homem humilde, que estava pregando o evangelho, estava realizando milagres, estava manifestando a vontade de Deus às pessoas e confirmando a vontade de Deus para essas pessoas através dos milagres e sinais e curas que ele estava realizando. Mas para a grande maioria daquelas pessoas, multidões de pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo, para uma parte daquelas pessoas, o Senhor Jesus Cristo era João Batista. Para outro grupo de pessoas, o Senhor Jesus Cristo era Elias. Para um outro grupo, dentre aquela multidão, alguns daquela multidão diziam ele é João Batista. Alguns daquele grupo dizia que o Senhor Jesus Cristo era Elias. Para um outro grupo, o Senhor Jesus Cristo era Jeremias ou um dos profetas. Agora, por que as pessoas estão fazendo essa confusão? Por que as pessoas estão tendo essas várias opiniões, essas opiniões divergentes em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Porque para muitos o Senhor Jesus Cristo era um pregador poderoso. A mensagem do Senhor Jesus Cristo e de João Batista era semelhante. Ambos pregavam: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque está próximo o reino de Deus. Ambos pregavam o arrependimento. Porém, o Senhor Jesus Cristo não podia ser João Batista, porque não havia como. Porque primeiro, João Batista tinha sido preso por Herodes, né, e morto por Herodes, tinha sido decapitado por Herodes. E o Senhor Jesus estava ali diante deles. Alguns até chegavam a dizer que ele era João Batista ressuscitado. Mas não, o Senhor Jesus Cristo não era João Batista. João Batista andava com vestes de pelos de camelo. O Senhor Jesus Cristo usava roupas comuns, normais daquele dia, de um trabalhador braçal, de um carpinteiro. Eles diziam que o Senhor Jesus Cristo era João Batista, mas o Senhor Jesus Cristo não podia ser João Batista, porque João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. A alimentação de João Batista era uma alimentação diferente, exótica, podemos dizer assim. E o Senhor Jesus Cristo era alguém que se alimentava normalmente, uma pessoa que se alimentava como as outras pessoas comuns em Israel. Mas por que essas pessoas diziam isso? Porque ao ouvirem a mensagem do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade com que o Senhor Jesus Cristo pregava, logo o associaram a João Batista. Mas isso revela que o conhecimento que essas pessoas tinham do Senhor Jesus Cristo era pouco ou quase nenhum. Porque João Batista era uma pessoa e o Senhor Jesus Cristo era outra pessoa completamente diferente. E foi João Batista que havia batizado o Senhor Jesus Cristo. Então, você observa isso, que as pessoas que diziam que o Senhor Jesus era João Batista não conheciam de fato quem era o Senhor Jesus Cristo. O conhecimento deles estava completamente equivocado. Um outro grupo que dizia que o Senhor Jesus Cristo era Elias, provavelmente devido aos sinais que o Senhor Jesus Cristo realizava. Porém, há uma grande diferença. Os sinais que o Senhor Jesus Cristo realizava eram para demonstrar a sua glória e autenticar a sua mensagem, e os seus sinais eram sinais que revelavam a graça de Deus. Já os sinais que Elias fizera, exceto quando ele multiplica o trigo e o azeite na panela daquela viúva de Sarepta de Sidom e ressuscita o seu filho. Quando o filho daquela viúva morre, ele sobe com ele para o quarto e ora a Deus
e Deus, atendendo a sua oração, faz a vida daquele jovem voltar para o seu corpo. Mas tirando esses dois milagres, os milagres que Elias realizava, os sinais que Elias realizava, eram sinais de juízo, que revelavam o juízo de Deus sobre a apostasia de Israel, que havia adotado a idolatria dos sidônios, adorando assim a Baal e os deuses dos sidônios. E todos nós sabemos do desafio que Elias fez aos profetas de Baal no Monte Carmelo, onde ele faz um desafio ali, somente ele como profeta de Deus, e os 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera ou Astarote, vai depender da tradução. Aí ele faz aquele desafio, que o Deus que respondesse com fogo, manda cada um dividia o bezerro, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E todos nós sabemos a história, que ele reedifica o altar que havia ali, parte o novilho, coloca sobre a lenha, molha com água aquele sacrifício e ora, e Deus responde. E os profetas de Baal passam praticamente o dia inteiro orando, se retalhando, e não acontece nada. Então, os milagres de Elias, os sinais que Elias realizava, eram sinais de juízo, onde Deus estava julgando a nação de Israel por causa da sua apostasia. Então, por que confundiram o Senhor Jesus Cristo com Elias? Por causa dos sinais. Mas Elias já tinha sido levado para o céu aproximadamente em torno de 700, creio eu, 700, 800 anos. Então isso revela que o conhecimento que aquelas pessoas tinham do Senhor Jesus Cristo era pouco ou praticamente nenhum. Era um conhecimento muito superficial, porque o Senhor Jesus Cristo não era Elias. Alguns associaram o Senhor Jesus Cristo com Jeremias. Agora, por que eles associaram o Senhor Jesus Cristo com Jeremias? Provavelmente fizeram essa associação porque Jeremias é conhecido como o profeta chorão, aquele que lamentou por Israel, e tem até o livro das Lamentações, que fala desses momentos em que ele, chorando pela nação de Israel, ele escreve as suas lamentações, porque ele pregou para a nação de Israel, visando a nação de Israel arrepender e se converter e voltar para os caminhos do Senhor. Porém, Israel rejeitou ele, rejeitou o seu ministério, perseguiu ele terrivelmente, e ele, sendo revelado das coisas que viriam a acontecer sobre a nação de Israel, ele chora, ele lamenta. Antes que essas coisas venham a acontecer, ele lamenta, ele chora, porque ele não desejava que aquelas coisas acontecessem com a nação de Israel. Então Jeremias chora. E a palavra de Deus menciona o Senhor Jesus Cristo chorando pelo menos 2 vezes. A primeira vez, quando Lázaro, o seu amigo falece. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus Cristo viu, na sua humanidade perfeita, viu a miséria humana manifestada ali na morte do seu amigo Lázaro, que já havia 4 dias e que já cheirava mal, e as pessoas, assim como as suas irmãs Marta e Maria, chorando angustiosamente por causa do seu irmão, e ele ali naquela cena ele comoveu de íntima compaixão e ele chorou. E também quando o Senhor Jesus Cristo, antes de entrar, a fazer a sua entrada triunfal, ao olhar Jerusalém, ele lamentou, ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e persegue aqueles que te são enviados. Então ele chora, porque Jerusalém, embora ele irá fazer sua entrada triunfal, mas ele estava indo para a crucificação, que é o ápice da rejeição de Israel ao seu Deus e ao seu rei,
prometido pelas Escrituras Sagradas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei de Israel, que virá estabelecer o seu reino milenar, julgando assim as nações e também Israel, que o rejeitou. Mas no caso ali eles estão vendo o Senhor Jesus Cristo chorando, em duas dessas ocasiões, provavelmente. E provavelmente estão associando o Senhor Jesus Cristo a Jeremias. Mas Jeremias já havia morrido há vários anos. O que revela que aquelas pessoas tinham um conhecimento muito limitado das Escrituras Sagradas e também do próprio Senhor Jesus Cristo. O conhecimento delas era muito pouco ou até nenhum. Mas aí, diante dessa situação toda, há 11 homens, é claro que você vai falar que é 12 por causa de Judas Iscariotes, mas não havia somente os 12 ali, havia vários discípulos. A gente vai observar lá em Atos que os discípulos eram em torno de quase 120 pessoas, mas havia necessariamente 11 discípulos ali. 12 com Judas, mas Judas veio atrair o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que nessa questão aqui Judas não pode ser contado. Mas há 11 discípulos seguindo o Senhor Jesus Cristo de perto, muito de perto. Desde o batismo de João até aquele dia, e iria segui-lo até a sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. E aqueles discípulos estão vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo e ensinando, está tendo um contato com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fala com eles e eles falam com o Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando o privilégio que esses homens tiveram, de estar com o Filho de Deus, de falar cara a cara, face a face com o Filho de Deus e ouvir o Filho de Deus falando com eles. Homens, o maior mestre, o maior ensinador de todos os tempos, eles estiveram ali, aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus. Que privilégio eles tiveram. Mas no caso daqueles discípulos que estiveram ali com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está andando com eles. O Senhor Jesus Cristo havia feito essa pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam ao meu respeito? Então essa é a resposta. Ou seja, as pessoas, aquela multidão de seguidores que estava aparentemente seguindo o Senhor Jesus, aquela grande multidão, tinha várias opiniões, vários pontos de vista relacionados ao Senhor Jesus Cristo. Alguns achavam que ele era João o Batista, alguns achavam que ele era Elias, alguns achavam que ele era Jeremias ou um dos profetas. Mas aí o Senhor Jesus Cristo dirige a pergunta direta para eles. O Senhor Jesus Cristo olha nos olhos deles. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 16: e vós, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eu quero chamar a sua atenção, meu amado e precioso ouvinte, para essa frase. Imagine você diante do Senhor Jesus Cristo. Imagine você diante do Senhor Jesus Cristo. E imagine o Senhor Jesus Cristo dirigindo essa pergunta para você. Quem você responderia ao Senhor Jesus Cristo? Quem você diz que Ele é para você? Não é para os outros. Não é para fulano, para beltrano, para cicrano. Não é para a religião A, para a religião A, para a religião B, para a religião C, para a religião D. Essa mesma confusão que foi manifestada ali com aqueles milhares de seguidores do Senhor Jesus Cristo, eram milhares. Só na multiplicação de pães e peixes, nenhuma das multiplicações de peixe, foi contado mais de 5.000 pessoas que estavam ali e que fazia parte daquela multidão que deu opiniões variadas em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Opiniões variadas e todas elas erradas.
Aí o Senhor Jesus Cristo dirige-se a você. E o Senhor Jesus Cristo pergunta para você: e você? Quem você diz que o Senhor Jesus Cristo é para você? Isso é fundamental para o seu destino eterno. Isso irá, se você não sabe responder isso ainda, aprenda a responder para Ele. Não é para mim, mas é para Ele. Você precisa responder isso para Ele, porque essa pergunta Ele te faz. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Imagine o Senhor Jesus Cristo perguntando isso para você. E você? Quem você diz que eu sou? Quem você diz que Ele é? Quem você diz que o Senhor Jesus Cristo é? Imagina isso. O Senhor Jesus Cristo perguntando isso para você. Eu tenho certeza que isso afetará drasticamente. Se você estiver fazendo essa pergunta está afetando drasticamente o seu coração nesse momento. Com toda certeza. E lá nós lemos na palavra de Deus. Lá nós lemos na palavra de Deus o que eles responderam. E Simão Pedro, o apóstolo Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez para os discípulos, ela é uma pergunta direta. E vocês? E você? É uma pergunta direta. Ela é feita para cada um de nós. Cada um de nós. Ela é direta. Ele não está perguntando quem o fulano de tal, que é líder religioso, diz, quem a religião de fulana de tal diz que eu sou. Ele não está dizendo isso, ele está fazendo a pergunta para você. Você, quem você diz que é o Senhor Jesus Cristo para você? Não é para a sua religião, não é para a sua igreja, não é para o seu grupo, é para você. É uma pergunta direta. Da mesma forma que ele fez aos discípulos: e vós? Os outros lá dizem isso. Estão dizendo essas coisas. Estão revelando essas várias opiniões. Mas e vocês? Imagina ele fazendo essa pergunta para você. E você? Imagina isso. E é uma pergunta única. Única. E ela é intransferível. Ou seja, não vai adiantar você perguntar para fulano: fulano, quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Como é que você responderia essa pergunta? Não é ele. Não é o fulano. Não é o Beltrano. Não é o seu pai. Não é a sua mãe. Não é o seu avô. Não é o seu filho. Não é o seu primo. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. É você. É você, meu amado e precioso ouvinte. É você que tem que responder essa pergunta. E você irá respondê-la um dia. Ela é uma pergunta que precisa ser respondida e será respondida. Mas haverá um tempo em que a resposta dessa pergunta não será mais para salvar o pecador. E a gente vai olhar isso daqui a pouco. O que o apóstolo Pedro ele responde? Ele, em nome dos outros discípulos, provavelmente ele conversou com os outros discípulos, então ele vai responder, é uma resposta dele, mas também dos seus companheiros que seguiam o Senhor Jesus Cristo junto. Então ele vai dizer: e para vocês? Então ele vai responder em nome dos discípulos, mas eu acho interessante aqui. O que ele responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma resposta convicta,
ou seja, ele tinha plena convicção disso em seu coração, em sua mente, convicta, o que revela uma fé inabalável. Ele cria naquilo que ele estava dizendo. Era uma resposta objetiva, clara, certa, mas também era uma resposta esclarecedora. Nessa frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa é a base do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele vai dizer isso no versículo 18. No versículo 18, sobre esta pedra. Que pedra que ele está falando não é o apóstolo Pedro, mas é a frase que o apóstolo Pedro tinha acabado de dizer. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre essa verdade fundamental, eu edificarei a minha igreja, ou seja, chamarei todos aqueles que arrependerem e crerem em mim, farei deles um único povo. Se um judeu arrepender e crer em mim, eu vou fazer dele um membro da minha igreja, uma pedra da minha igreja. Se um gentio, se um alemão, se um brasileiro, se um japonês, se um chinês, se um africano arrepender e crer em mim, vou fazer eles um único povo. Por causa dessa frase, dessa pedra fundamental. Porque todo aquele que verdadeiramente ao longo dos anos, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento, que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, a sua fé está baseada nessa verdade fundamental. Jesus, aquele humilde carpinteiro, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas essa frasinha é tão pequenininha? Sim. Porque olhando assim, parece ser uma coisa simples. Mas quando você vai para a palavra de Deus, e você vai estudar a palavra de Deus, e você vai pesquisar a palavra de Deus, você vai entender. A palavra Cristo, no grego, né, é a tradução da palavra Messias no hebraico, que em português seria ungido. E no Velho Testamento, várias pessoas foram ungidas para exercer um determinado serviço no reino de Deus, no povo de Deus. Por exemplo, no Velho Testamento, sacerdotes foram ungidos. Eles tinham que ser ungidos para exercer o sacerdócio. Essa cerimônia, né, era uma cerimônia, havia lá em Israel um óleo especial, e esse óleo, quando ele era aplicado sobre uma pessoa ou sobre um objeto, a partir daquele dia que aquele óleo foi aplicado sobre aquela pessoa ou sobre aquele objeto, aquela pessoa ou aquele objeto teria que ser dedicado totalmente, exclusivamente a Deus e à sua vontade. E os sacerdotes que ministravam no templo, que eram responsáveis por oferecer sacrifícios a Deus todos os dias no templo, eles foram ungidos com aquele óleo. Então, eles eram os mediadores entre Deus e o povo. O povo pecava, arrependia de seus pecados, levava as suas vítimas, os seus sacrifícios para serem oferecidos ali, para ter os seus pecados perdoados e a ira de Deus aplacado sobre suas vidas. Então ali, ao oferecerem aqueles sacrifícios, os sacerdotes intercediam pelo povo, por aqueles que haviam pecado contra Deus. Profetas, né, mensageiros, porta-vozes, né, o profeta, ele era um porta-voz de Deus, ele era alguém que trazia a vontade de Deus, que revelava a vontade de Deus para o povo. Não era simplesmente alguém que revelava o futuro, mas ele trazia orientações, ensinos, recomendações, exortações da parte de Deus, principalmente convocando as pessoas ao arrependimento e a abandonar as suas práticas pecaminosas, para Deus não executar o seu juízo sobre elas, o seu castigo sobre elas. E nós vemos profetas sendo também ungidos no tempo do Velho Testamento. Então, o profeta, o sacerdote era quem representava o povo perante Deus. Os profetas eram quem representava Deus perante o povo, revelando assim a sua vontade para o povo. E existia os reis, como por exemplo lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus fala
do rei Davi sendo ungido. E houve outros reis também que foram ungidos, foram escolhidos por Deus para governar o povo em nome de Deus, fazendo com que o povo obedecesse à lei de Deus. Então eram pessoas que governavam o povo em nome de Deus. Agora, quando o apóstolo Pedro está dizendo que aquele carpinteiro humilde, simples, aquele homem humilde e simples, nascido de uma família pobre, que vivia numa aldeia pobre, que era humilde, que era simples, que era uma pessoa comum, mas diante daquilo que eles haviam vivido com o Senhor Jesus Cristo durante aqueles anos no seu ministério, os ensinos que eles ouviram do Senhor Jesus Cristo, as obras que eles viram o Senhor Jesus Cristo realizando. Então eles chegaram à conclusão, ao estarem com o Senhor Jesus Cristo, eles chegaram à conclusão: este é o Cristo, este é aquele que é escolhido por Deus para cumprir todos os seus desejos e os seus propósitos. Literalmente o apóstolo Pedro está reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote, o profeta e o rei escolhido por Deus. Como sacerdote, como sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo, no nosso lugar na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Como profeta, o Senhor Jesus Cristo veio nos revelar a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Ele mesmo diz que a vontade do Pai é que todo aquele que arrepender e nele crer tenha a vida eterna, tenha o perdão dos seus pecados, tenha a salvação da sua alma. Então, esse é a vontade de Deus. E se o ser humano arrepender dos seus pecados, ouvir a mensagem desse profeta divino, o próprio Deus manifesta em carne, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando esse pecador arrependido crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, ele tem os seus pecados perdoados. Porque o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, ele ofereceu-se a si mesmo, no nosso lugar, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Como rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que irá governar sobre essa terra no milênio. Mas também como rei, ele é aquele que governa a vida e o coração daqueles que um dia arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E creram nele como Senhor e Salvador. Então o apóstolo Pedro está dizendo: tu és o Cristo, aquele que cumpre todos os anseios, todos os desejos do Pai. E é aquele que supre todas as necessidades do homem. A necessidade de um mediador, a necessidade do profeta, daquele que traz, aquele que revela a vontade do Pai às nossas vidas, aos nossos corações. Aquele que vem governar e conduzir as nossas vidas no caminho da vontade do Pai. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo nessas palavrinhas. Tu és o Cristo, aquele homem, o Filho do homem, o homem perfeito. Não era mais simplesmente um homem comum. Não era também um grande homem usado por Deus, como foi João Batista, como foi Elias. Mas tanto João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas eram homens, pecadores como eu e você. Foram muito usados por Deus, realmente grandemente usados. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais do que simplesmente um homem. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está reconhecendo: tu és o Cristo. Tu és aquele que vai tomar o meu lugar na cruz do Calvário. Embora ele não tinha noção na sua totalidade dessas palavras, mas ele está profetizando isso. Tu és aquele que vai fazer a mediação entre Deus e eu pelos meus pecados. Porque Cristo ainda iria ser levado à cruz. Ele iria oferecer-se a si mesmo no nosso lugar na cruz do Calvário. Tu és aquele que veio revelar a vontade do Pai para as nossas vidas. E a vontade do Pai é que todo aquele que arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo tenha a vida eterna.
Tu és aquele que tem o direito de governar as nossas vidas. De governar as nossas vidas. Mas não somente isso. O que ele fala? O Filho do Deus vivo. Se Filho do homem destaca a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus destaca a sua divindade perfeita. O Senhor Jesus Cristo sempre foi, é e sempre será Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se fez homem na pessoa do seu Filho. E como um homem, esse Deus, o único e verdadeiro Deus na pessoa do seu Filho, do seu Filho unigênito, do Senhor Jesus Cristo, foi até aquela cruz para morrer no meu lugar e no seu lugar, para dar a sua vida, para derramar o seu precioso sangue. Não é à toa que lá em Atos, só colocar aqui para você, acompanhar Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Mas alguém pode dizer assim, mas não foi Jesus que morreu na cruz do Calvário? Jesus é Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, manifesto em carne. E é isso que o apóstolo está reconhecendo. O apóstolo está dizendo isso, que aquele humilde carpinteiro que estava diante dos seus olhos é o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus manifesto em carne. Não parou para pensar nisso? Uma frase tão pequena, mas que tem esse significado tão profundo. E um significado tão profundo que tem mudado a vida de milhares de pessoas. De milhões, bilhões de pessoas. Milhões de pessoas que têm arrependido de seus pecados e que têm crido no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, porque entenderam isso, que Cristo tomou o lugar delas na cruz do Calvário. Porque Cristo veio revelar a vontade do Pai a elas. Através do seu santo evangelho. O que é o evangelho? É isso, é a boa notícia de que Deus pode salvar o pecador por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que pagou o alto preço para a salvação dele. E ele entregou a sua vida a Cristo. A partir do momento em que ele entregou a sua vida a Cristo, Cristo se tornou o seu Senhor. Aquele que governa, aquele que controla a sua vida. E é isso que o apóstolo está dizendo. E está dizendo que o Senhor Jesus, ele é Deus. Deus manifesto em carne. Não é à toa que no versículo 18 do Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, no versículo 18 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Perdão, o versículo 17, né? O versículo 18 é quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu creio que mudou aí. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus.
Ou seja, a salvação de um pecador é uma obra de Deus na vida, no coração daquele pecador. Esse conhecimento que o apóstolo teve não veio da carne e o sangue, porque o apóstolo Pedro era um pescador, era um semi-analfabeto, mal sabia ler e escrever. Talvez, provavelmente, ele pode ter aprendido a ler e escrever depois da sua conversão. Pode ser que até então ele nem sabia ler e escrever. A gente sabe que ele, em algum momento, aprendeu a ler e escrever porque ele escreveu 2 cartas. E segundo os estudiosos do grego, aí já é os estudiosos que dizem isso, eles dizem que as cartas do apóstolo Pedro os manuscritos têm erros gramaticais. Não é nada que afeta o conteúdo, né, espiritual das suas cartas, mas ela contém erros gramaticais que indicam claramente isso, que ele era uma pessoa que mal sabia ler e escrever. Então, quando diz essa carne e sangue, está se referindo à sua hereditariedade, ou seja, ele não havia nascido na elite de Israel daqueles dias, na casa sacerdotal. Aquilo que Pedro sabia, os maiores teólogos daquele tempo não conheceram. Poucos teólogos daquele tempo reconheceram que que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Antes eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, a maioria deles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, mesmo nascendo numa família privilegiada, mesmo nascendo em berço de ouro, mesmo tendo acesso às melhores escolas daquele tempo, sendo frequentadores desde criancinha de suas religiões, não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo conheceu, porque ele teve contato com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele andou com o Senhor Jesus Cristo, ele conversou com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo conversou com ele. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele pôde responder isso com essa convicção. O Pai, através do convívio que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, revelou ao apóstolo que aquele que estava diante dos seus olhos era o Filho de Deus, é o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, que veio suprir todas as suas necessidades. No caso, quando a gente fala de necessidades, estamos falando daquilo que o ser humano realmente precisa, né? Do mediador entre ele e Deus, daquele que realmente revela a vontade de Deus para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, daquele que governa, que tem o direito de governar as nossas vidas, porque ele morreu no nosso lugar, na cruz do Calvário, pelo nosso pecado. Não foi carne e sangue. O sangue fala da hereditariedade, a carne fala da própria força, da própria capacidade, do esforço. Pedro era um pescador, não havia estudado nas melhores faculdades daquele tempo, nas melhores escolas daquele tempo. Deus havia revelado essa verdade ao apóstolo ali pelo seu convívio que ele teve com o Senhor Jesus. E meu amado e precioso ouvinte, diante de tudo aquilo que nós estamos considerando aqui nessa noite, coloque-se no lugar do apóstolo Pedro. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Imagine-se você no lugar do apóstolo Pedro, no lugar dos apóstolos ali, dos discípulos. Imagine você naquela situação. Imagine o Senhor Jesus Cristo olhando dentro dos seus olhos e fazendo essa pergunta: quem Ele é para você? E essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez ali os discípulos, Ele está fazendo para você. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? O Senhor Jesus Cristo é alguém que viveu uma vida diferente, que pregou mensagens bonitas e poderosas e que morreu dando um bom exemplo?
Para a maioria das pessoas, o Senhor Jesus Cristo era João Batista por causa disso, porque João Batista é alguém que viveu uma vida diferente, que pregou mensagens bonitas e poderosas e que morreu dando um bom exemplo, porque ele preferiu morrer do que concordar com o pecado de Herodes, do que ser conveniente com o pecado de Herodes, que era o rei. Ele condenou o pecado de Herodes e por causa disso ele morreu, dando um bom exemplo de permanecer firme ao que é certo, ao que é honesto, ao que é correto, mesmo que isso custe a própria vida. Para muitas pessoas, o Senhor Jesus Cristo é como João Batista. É a mesma ideia. É alguém que veio a esse mundo, viveu uma vida diferente, correta, honesta, que não fez nada de errado, que pregou mensagens bonitas e poderosas e que morreu dando um bom exemplo. Para muitas pessoas, essa é a ideia que elas têm do Senhor Jesus Cristo. Para muitas pessoas, o Senhor Jesus Cristo é alguém que fez sinais, milagres e resolveu o problema das pessoas. E se elas buscarem a Cristo, Ele vai resolver os problemas financeiros que ela tem, os problemas familiares que elas têm, os problemas, as doenças, as enfermidades que elas têm. Como Elias, que realizou milagres, realizou sinais. Para muitas pessoas, o Senhor Jesus Cristo é alguém que somente revela o futuro das pessoas, o que vai acontecer com elas. É alguém que chora, que lamenta ao ver o sofrimento das pessoas, e somente isso. Não. Meu amado e meu precioso ouvinte, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Aquele Jesus, aquele humilde carpinteiro, Ele é o Cristo. Aquele que veio morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, aquele que veio nos revelar a vontade do Pai, ou seja, a necessidade de arrependermos e crermos nele como nosso Senhor e Salvador pessoal. É aquele que deseja governar, que deseja ser o Senhor das nossas vidas, guiar as nossas vidas, conduzir as nossas vidas, mas Ele só irá fazer isso se nós entregarmos as nossas vidas para Ele. E você já fez isso? Você já arrependeu dos seus pecados e já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador? Você já teve um encontro pessoal e intransferível com o Senhor Jesus Cristo? Você já fez como o apóstolo Pedro, confessou Ele como o seu Senhor e Salvador pessoal? Porque é esse o significado dessa expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Meu amado ouvinte, se você não confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida agora, você irá confessá-lo um dia para a sua condenação. Olha lá em Filipenses, capítulo 2. Deixa eu colocar aqui e já vou fazer a transferência para você ver. Do Filipenses, capítulo 2. Falando da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha só como está escrito na palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E esse versículo aqui, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, meu amado ouvinte,
Você pode não reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal agora. Você pode rejeitá-lo se você quiser. Você pode continuar tendo as suas ideias erradas. Se você quiser, você pode continuar tendo as suas ideias erradas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Você pode concordar com aqueles que acham que o Senhor Jesus Cristo deu um bom exemplo. Você pode continuar concordando com aqueles que acham que o Senhor Jesus Cristo é um mágico, que vai resolver todos os seus problemas de sorte financeira, material, emocional, sentimental. Você pode achar que o Senhor Jesus Cristo é alguém que revela o futuro, ou alguém que se comove e que chora e que só faz isso, né, com o sofrimento das pessoas. Mas não, meu amado ouvinte, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor. É aquele que veio ao mundo, tomou a forma humana e como homem tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, pagou o alto preço da nossa redenção, e é aquele que deseja salvar todo aquele que crê. E se você arrepender e crer nele, você será salvo, você será perdoado, você terá a vida eterna. E ele passará a governar a sua vida, ser o Senhor da sua vida. Mas se você toma a decisão de continuar com as ideias erradas, se você tomar a decisão de continuar longe de Deus, afastado dos seus caminhos, por causa daquilo que o mundo tem te oferecido, mas na realidade ele não está te oferecendo, ele está roubando aquilo que você tem de melhor, sua saúde, sua inteligência, seu vigor, sua vida. É isso que o mundo está fazendo. Um dia você terá que confessar, o seu joelho se dobrará e você confessará Jesus como Senhor, mas é para a glória de Deus Pai, ou seja, não é mais para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados, porque isso somente é enquanto você tem vida ou enquanto Ele não vem buscar a sua igreja. Mas depois que a morte bater a sua porta, o seu destino eterno será selado. Não haverá mais oportunidade de salvação. Depois da morte física, não há mais oportunidade de salvação. A morte física sela o destino da alma do ser humano. Isso é um fato nas Escrituras Sagradas. Então, se a pessoa não arrependeu dos seus pecados e não creu no Senhor Jesus Cristo em vida, depois de morto, não haverá mais oportunidade. E aqueles que ouvem o Evangelho da graça hoje, se eles não arrependem, se eles ao ouvirem o Evangelho, tão claro como água, e não arrependem e não creem no Senhor Jesus Cristo, dificilmente, eu creio particularmente, que não crerão no período da tribulação. Porque no período da tribulação estará a operação do erro. E se a pessoa endureceu o seu coração à mensagem do Evangelho, no período da tribulação, aí que ele será endurecido mesmo, porque virá a operação do erro. E ele vai acreditar na mentira, ele vai acreditar no anticristo, no lugar de crer no Evangelho do Reino, que será pregado no período da tribulação. E você confessará o Senhor Jesus Cristo, mas para a glória de Deus Pai, ou seja, será uma confissão para a sua própria condenação. Meu amado ouvinte, com o coração doendo, em lágrimas, por causa da sua alma, nós fazemos esse apelo. Isso não é uma decisão que você vai tomar diante de mim, mas é diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor como os apóstolos ali estavam. E visualize, não vou usar o termo visualize, mas imagine o Senhor Jesus Cristo diante de você e fazendo essa pergunta: quem Ele é para você? Para mim, um dia eu entendi isso, que Ele é aquele que tem o direito de ser o meu Senhor, de governar a minha vida, porque Ele morreu no meu lugar na cruz do Calvário, pagou o alto preço da minha redenção. Eu criei nele como meu Senhor e Salvador. Era a única coisa que eu podia fazer diante de tudo. Aliás, eu até eu tive uma série de conflitos internos em relação a isso depois que eu me converti, depois que o Senhor, em sua bondade, concedeu meu arrependimento e a fé na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Eu fiquei me perguntando por que eu não fiz isso antes. Era uma coisa tão fácil, tão simples. Era só crer no Senhor Jesus.
Era só reconhecer Ele como meu Senhor e Salvador, porque Ele pagou o alto preço da minha salvação na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue no meu lugar pelos meus pecados. Tão simples. Como eu pude perder o tempo que eu perdi? Mas são as coisas que acontecem. Mas ainda bem que houve tempo. Eu me converti eu estava entre 19 e 20 anos. Estava nos dias de eu fazer 20 anos. E eu já perdi amigos e parentes nessa idade. Eu corri um perigo muito grande, porque poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido comigo. De eu ter partido para a eternidade sem Cristo, sem ter Ele como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. E você, meu amado ouvinte, se você ainda não respondeu essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo, quem Ele é para você? Você está correndo esse mesmo risco que eu corri outrora. Pense bem no que você está fazendo. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Nossa oração é que você responda essa pergunta, como o apóstolo Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador pessoal. Deus permita que assim seja. Amém?